Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, hora da Bíblia Sagrada. Tá gostando? Quando ele virá? Você está aqui acompanhando todo um contexto em cima de um verso. Será pregado este evangelho do reino a todo mundo para testemunhas às nações, então virá o fim. Nós estamos nesse texto, ok? Agora o nosso sexto tema, o movimento do advento e as 3 mensagens angélicas. Nós não podemos esquecer disso. Há alguns momentos especiais da história, onde o Espírito Santo foi derramado e aonde aconteceram coisas extraordinárias. Primeiro deles, nós sabemos muito bem, o Espírito Santo tomou Noé e ele pregou a respeito do fim. O Espírito Santo tomou os discípulos e eles pregaram o evangelho do reino intensamente. Aí agora o tempo passa e nós chegamos ao tempo do fim. Período ali do século XIX, nós vimos os sinais, teve um desses dias aqui, 1833, no auge do início da pregação do Evangelho através do movimento milerita, que é o que nós vamos ver aqui, capítulo 14, versículo 6 diz: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno. O Evangelho eterno específico, ele estava ali para pregar que chegou a hora do juízo. E ele entendeu que era a volta de Jesus. Um detalhe, mas ele pregou. E aqueles que se uniram a ele receberam o Espírito Santo para pregar com intensidade a volta de Jesus. E eles pregaram a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem, ela está aqui no versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, a primeira mensagem angélica é o evangelho eterno da volta de Jesus, do juízo. Depois é que eles foram entender que esse juízo era o juízo investigativo que Cristo estaria iniciando a partir de 22 de outubro de 1844. E isso ocorreu. Porém, antes no período de 1844, do ano 1844 até o dia 22, eles pregaram intensamente a volta de Jesus, ok? Entenda muito bem isso aqui. Agora, então, nós encontramos em Apocalipse capítulo 14 a primeira mensagem. A segunda mensagem, eles pregaram intensamente logo no período quando estavam pregando a primeira e também logo depois. Porque aqueles que rejeitaram o evangelho eterno, crer na volta de Jesus, se preparar, eles foram chamados daqueles que estavam fazendo parte da Babilônia, que rejeitava as verdades de Deus. Em um outro momento nós podemos estudar mais, mas aí no canal PR Jurandir Chagas você encontra ali sobre a questão de Babilônia, a questão da besta, de Apocalipse capítulo 13, Babilônia no capítulo 17, capítulo 18, ok? Mas aqui eu quero te convidar agora para algum detalhe muito interessante, muito interessante. A segunda mensagem foi pregada naquele período também, de 1844. Mas a terceira mensagem, ela é a mensagem-chave para os últimos dias, porque é uma profecia que estava para acontecer nos últimos dias e não naquele período ali do movimento milerita. Vamos lá então. Apocalipse 14, verso 9 diz assim: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, aí vem descrevendo. Então, a não adoração à besta. Mas para entendermos isso aqui, nós precisamos estudar quem é a besta. Você encontra aí no canal a descrição. Para entendermos isso aqui, nós temos que ver qual é a imagem. Você também encontra no canal, que é o ecumenismo, que é a união de todas as igrejas para um objetivo específico, para levantar a besta do Apocalipse capítulo 13. E lá fala sobre isso, a imagem da besta. Qual é o poder que vai potencializar para que isso se torne uma realidade? Lá você vai ver o nacionalismo cristão, lá você vai ver a besta da terra, que é os Estados Unidos, e isso está acontecendo hoje. Agora aqui, receber a marca na fronte e na mão, isto será o decreto dominical.
Não tem como, porque a marca de Deus, o sinal de Deus, está lá em Êxodo, e nós encontramos em também Ezequiel 20, o verso 12, é o sábado. Não tem como, eu não posso ficar calado, eu tenho que falar para você isso. Então vamos lá. A pergunta é, os cristãos hoje estão pregando com intensidade, com alto clamor, a terceira mensagem angélica? Não estão. E eu quero dizer até para os cristãos adventistas do sétimo dia, querido amigo e amiga adventista do sétimo dia, é seu dever, é meu dever, é nossa missão, juntamente com todos os cristãos, pregar a verdade na palavra de Deus. E a terceira mensagem angélica precisa ser pregada com intensidade. Mas se nós não recebermos a chuva serôdia, nós não seremos fortes, não teremos a força suficiente para pregar o evangelho do reino, ok? Então vamos entender bem. A terceira mensagem angélica é a justificação pela fé. Nós precisamos pregar, e o mundo precisa saber, o ministério de Cristo na terra e o ministério de Cristo no santuário celestial. O que ele está operando hoje? Sabe por quê? Porque isso está ligado à verdade que foi lançada por terra em Daniel capítulo 8 e versículo 12. A verdade do ministério de Cristo no santuário celestial. Precisamos entender. Mas não dá mais detalhe. Vá no canal, vá ali investigando e você vai ver sobre esta mensagem, a mensagem do santuário. Então, entendamos bem, justificação pela fé na pessoa e no ministério de Cristo no santuário celestial, no lugar santo e no lugar santíssimo. A adoração à besta, porque está aqui, capítulo 14, versículo 9. Não adorar a besta é não aceitar as suas propostas. Não receber a sua marca é não se unir no movimento, no chamado para o sábado falso, que é a guarda do domingo. E isso está prestes a acontecer, ok? E agora, entenda muito bem, dentro dessa mensagem, tem a mensagem da reforma de saúde integral, porque Deus quer purificar um povo para que este possa então receber completamente a chuva serôdia. Então, com a mente, com o santuário da alma contaminado, então por isso que entra a reforma de saúde da boca, a reforma de saúde da nossa mente, do cuidado com o que nós... fechar as avenidas da alma. Então vamos lá, vamos entender muito bem aqui, porque isso aqui é muito importante. O movimento do advento que começou com Guilherme Miller, ele continua e ele se estendeu para o movimento adventista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, ela deve encabeçar essa linha, este movimento da proclamação do Evangelho. E nós precisamos receber o Espírito Santo para nós proclamarmos o alto clamor. E aí se cumpre Apocalipse 18, versículo 1. Toda a terra será alcançada, será iluminada com o evangelho do reino, na vida dos cristãos e na fala dos cristãos. Falar e viver o evangelho é refletir a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Obrigado por essa luz clara para nós da tua mensagem, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe a mensagem. Esta mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.